Muito bem, pessoal. Vamos continuar com as nossas lives, né? Com as nossas apresentações, os nossos vídeos, né? Aqui no canal Espiritismo do Século XXI, né? E vamos continuar a trabalhar aquele tema que eu já disse nos outros episódios sobre o início do cristianismo. Vamos então dar continuidade. Esse já é o episódio número 4, né? Já fizemos 3 episódios, esse é o 4, e estamos falando sobre a vida de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. E ali, né, nesse episódio a gente vai entrar em detalhes como o que ocorreu com Estevão quando ele foi preso. Já falamos de antemão, não é? Nos outros episódios, que Estevão foi preso junto com a sua irmã Abigail, com seu pai, né? Seu pai foi morto, foi assassinado de tanto sofrer maltratos e chibatadas e todos os tipos de tortura, e sobraram os dois. Estevão foi destinado a uma prisão e a Abigail foi encaminhada para fugir de Corinto, da cidade onde eles moravam, onde eles viviam, que era uma cidade grega, né, na Grécia. Muito bem, então Estevão ficou preso durante 30 dias, né? E nesse período houve a cicatrização das feridas, porque ele foi muito maltratado devido à sua condenação, devido à sua situação sobre o incêndio que ocorreu na fazenda do vizinho, né? E de toda aquela região por represália que o pai dele fez. No fim, o Estevão se assumiu dizendo que foi ele, mas na verdade era para livrar o pai, que não adiantou nada. Então, como nós conversamos no episódio anterior, o Estevão ficou preso por 30 dias até cicatrizar todas essas feridas. Bom, a partir de então, Estevão é enviado para a galera de um navio, né? Galera, nós repetimos, já explicamos anteriormente, é um conjunto de remadores, geralmente escravos, condenados, aqueles que foram condenados à morte. Então eles ficam ali a vida inteira até chegar à morte, trabalhando, remando os navios, levando pessoas, levando insumos, levando mantimentos, fazendo o mercado nas águas dos mares na época, né? Então Estevão foi para lá, e como Estevão já era muito culto, conhecia profundamente as leis do Torá, gostava demais de todos as escritas. Ele era um judeu extremamente obediente às leis antigas, às leis do Torá, que é o Antigo Testamento, né? Então, logo ele foi para lá e se adaptou, né, a isso, adaptou ao sistema, né, de remadores, trabalhando nas galeras juntamente com os outros prisioneiros, né? Adaptou logo ao trabalho e ficou logo muito respeitado entre eles, e também houve um reconhecimento da tripulação, né, de um feitor chamado Lisipo, que era o chefe daquela embarcação, daquele navio. É claro que é um navio muito grande, porque uma galera são muitos, né, escravos remando, não é? Bom, antes da gente continuar, eu só queria pedir uma gentileza de quem está vendo esse vídeo, que clique naquele ícone gostei. Claro, se gostar do vídeo, né? Se gostar do canal, porque isso é bom para o YouTube continuar divulgando, apesar de que a gente não tem ainda um sistema de divulgação muito atuante. Então, se clicar no gostei ajuda muito, né? E clicar no sininho também, nesse sininho que tem do lado direito. Esse sininho significa que você fica inscrito no canal.
Sempre que publicar alguma coisa nesse canal, você vai receber informação, vai receber notícia que tem algo novo publicado. E eu quero publicar sempre, nós queremos manter sempre atualizado. Então é importante que você clique no gostei, clique no sininho, no se inscrever. Ainda peço, por gentileza, se você gostar e quiser divulgar, ajudar na divulgação do vídeo e do canal, compartilhe o canal. É só clicar no compartilhar e indicar para qualquer outro amigo, outro colega que você conheça. Ok? Obrigado por enquanto. Vamos continuar então. O Estevão, agora, né? Chamado Estevão, antes era Gesiel, né? Ficou bem claro nas explicações dos episódios anteriores, né? Então, o navio continuou a fazer seu percurso, levando insumos, pessoas, movimentando ali na região da Grécia, das ilhas gregas, né? De Chipre, que também era uma ilha, que é uma ilha até hoje, claro, né? E em toda a costa da Europa, né? Indo na Itália, né? Em outros países que costeiam, que eram da costa daquela região, e passava, claro, pela Judéia, pela região da Judéia, né? Por Jerusalém, próximo a Jerusalém, né? E toda aquela região Judéia que levava a Galileia, né? E fazia essa movimentação levando pessoas, e era um meio, ainda é um excelente meio de transporte, né? Os navios. E Estevão lá, já fazia alguns meses que ele estava ali se adaptado àquela região. Aquele navio, aquela rota, né? Enquanto isso, o pai já tinha falecido e Abigail estava em busca de um casal, que já falamos anteriormente, numa região próximo a Corinto, que iria mudar, transferir para a região de Judeia. Bom, depois a gente volta a falar disso. O que importa agora é que, enquanto o navio estava fazendo o seu percurso, levando passageiros e etc., num belo dia chegou naquele navio um romano muito respeitado na região, chamado Sérgio Paulo. A Roma enviava para todo o seu império, o imperador romano, né, enviava aqueles responsáveis para a administração, para a organização e para a expoliação, né? O romano sempre expoliou, sempre aproveitou de todo o seu império, longe da Itália, longe de Roma, para levar e para arrecadar fortuna. E o império ainda hoje é assim, né? Nós temos impérios hoje, esses impérios modernos, eles ainda utilizam de usufruir daquilo que as áreas submetidas ao império possam lhe fornecer. Então, esse romano chamado Sérgio Paulo foi para o navio. Entretanto, quando Sérgio Paulo, esse romano, embarcou no navio para participar do transporte natural, ele fazia a ligação daquela região com Roma, ele estava doente, com febre alta, com problema de saúde. E é justamente uma doença desconhecida da região, ninguém conhecia. E essa doença, essa febre, ela foi logo conhecida como uma peste desconhecida. Os médicos tratavam, mas não curavam, né? Inclusive ele chegou doente no navio e foi piorando a doença. Os navios sempre trazem médicos, né? Para tratar daqueles que estão ali, etc. O navio é completo, porque naquela época o navio viajava muito lentamente, não passava meses no mar, não é? Fazendo o transcurso e fazendo a movimentação e a rota específica. Então, esse médico não conseguiu curar, né? Não conseguiu curar esse romano chamado Sérgio Paulo. Então, Lisipo, que era o questor do navio, o chefe do navio, né? Solicitou o escravo de confiança dele, um escravo mais vamos dizer assim, mais burilado, mais
mais conhecedor das coisas, mais culto, né? Inclusive esse escravo chamado Gesiel, né? Que a gente já conhece, né? Que depois vai chamar Estevão, né? Então esse escravo logo foi requisitado por Lisipo para cuidar do Sérgio Paulo, né? Logo Sérgio Paulo ficou amigo dele, esse romano ficou amigo do Gesiel, e Gesiel falava sobre as leis do Torá, sobre os profetas, inclusive Moisés e todos os outros, né? E surgiu uma amizade entre Gesiel e Sérgio Paulo, que foi só recuperando, foi melhorando, né? Então, houve uma amizade, né? Uma amizade muito forte entre o escravo Gesiel e Sérgio Paulo. O escravo Gesiel deixou dos remos e ficou na cabine cuidando desse doente. É como se fosse, vamos imaginar, um enfermeiro, né? Um cuidador específico dele. Inclusive, até alguns medicamentos o Gesiel pode ajudar. E muito papo, muita conversa, muita doutrinação, né? Vamos dizer assim, né? E fizeram amizade. Muito bem. Ficou uma amizade danada, né, entre eles, né? Entretanto, Gesiel ficou doente, porque essas doenças, essas pestes, tudo era virótica, bacteriana, né? Logo ele se contaminou e Gesiel ficou doente. Ao passo que o Sérgio Paulo foi melhorando, estava recuperado da sua peste, né? E então, Gesiel doente, o Lisipo e toda a tripulação do barco ficou preocupada. Olha agora, com um escravo doente, isso é contagioso, nós vamos ter que dar um jeito, né? E decidiu então entre eles que jogaria Gesiel no mar, não é? Porque ele morreria lá. Inclusive na discussão deles, eles até dizem: não, vai contaminar peixe, deixa para lá, né, e tal, né? Deixa, Gesiel não vai ser tratado, não é um escravo, não vale nada, vai ser jogado. Bom, só que a amizade entre o Gesiel e o Sérgio Paulo já era grande. Aí Sérgio Paulo resistiu: não quero, eu não concordo de levar Gesiel, eu não quero que leve Gesiel. Aí conversa vai, conversa vem, ficou decidido, né? Vai sim jogar Gesiel no mar, né? Apesar de Sérgio Paulo, que era um romano como os outros, né, ter sido contra, né? Aí o Sérgio Paulo concordou, entre aspas, né? Por quê? Quando ele estava a sós com Gesiel, aí era outra história. Aí o Sérgio Paulo disse: Gesiel, é o seguinte, eu sei que você quer a liberdade, você é culto, você é conhecedor da Torá, você sabe muito, você tem um coração amabilíssimo, você é diferente. Os deuses vão te ajudar, porque os romanos, né, e todo mundo fora do Torá, fora do judaísmo, acreditava nos muitos deuses, né? No panteísmo, né? no politeísmo, né? Então Sérgio Paulo disse: não, você precisa ser salvo, se libertar e os deuses vão te abençoar. Bom, então Sérgio Paulo conversou com Gesiel e fez uma proposta para Gesiel. Gesiel, você conhece o aramaico, né? Você conhece, porque você é muito estudioso, você viveu na região grega, mas você tem uma familiaridade com o idioma, não é só grego, você conhece, você sabe falar aramaico. Então, Gesiel, eu te proponho o seguinte: nós vamos sair do navio grande, a hora que estiver passando perto da Judéia, nós vamos passar, a hora que o navio estiver chegando próximo de Jope, que é um porto, né? Esse porto existiu com muita fama no passado. Então,
o Sérgio Paulo disse: a hora que a gente vai passando perto de Jope, eu vou contribuir com a sua fuga e você vai fugir do navio e vai para a região da Judéia, não é? Bom, combinado então, já que naquela região se falava, era o aramaico, o Sérgio disse: eu vou te deixar algum dinheiro para que você busque socorro e lá você procura um jeito de tratar dessa doença, dessa peste, né? E você pode se recuperar, né? Então, em Jope, esse barco chegou com os dois. À noite eles fugiram, saíram do navio, Gesiel e Sérgio Paulo, né? E a hora que chegou na praia da Judéia, Sérgio Paulo deixou Gesiel sair do barco e voltou remando para o navio que estava ali próximo, atracado ali próximo desse porto, no porto de Jope. Bom, isso tudo escondido. Claro que Sérgio Paulo não ia contar para eles, foi feito escondido, porque já que Gesiel tinha salvo a vida de Sérgio Paulo, nada mais justo do que Sérgio Paulo também facilitar a fuga e ia salvar também o Gesiel da morte na galera, né? Aí Gesiel ficou ali na praia, perto de alguns arbustos, né? Se refazendo, né? Se recuperando, claro, muito doente, né? De repente Gesiel percebe que tinha alguém, uma pessoa, isso na madrugada, porque eles fugiram à noite. Quando já era de madrugada, já estava começando a amanhecer o dia, né? Já estava já com os primeiros clarões do sol. Gesiel percebeu que tinha alguém vasculhando, né, as vestes dele. Era um ladrão, né? E esse ladrão disse para Gesiel: não, eu vou trabalhar e tal, e vi você aqui e resolvi pegar uma grana, né? E vasculhou ali e tal, e descobriu um dinheiro que o Sérgio Paulo tinha dado para ele, pegou todo o dinheiro, o próprio Gesiel pegou o dinheiro e entregou para o ladrão, para o bandido, né? Claro que o bandido ficou muito satisfeito com aquilo. E Gesiel, assim, tratando o bandido como normal. E só disse para ele, olha, até perguntou o nome dele, ele se chamava Ibrahim, né? E aí fizeram uma aproximação, né? Gesiel entregou o dinheiro para ele e tal. O bandido ficou extremamente satisfeito, eu repito, né? Aí Gesiel disse para ele: Ibrahim, onde eu poderia encontrar alguém ou algum lugar que poderia me socorrer? Eu estou muito doente, estou com febre, passei muito mal à noite, estava viajando, não contou a verdade, claro, né? E aí o bandido, o ladrão, falou: Gesiel, eu não estou lembrado, ficou meio assim e tal. De repente ele disse: sim, Gesiel, talvez nem falou o nome, nem sabia o nome dele, né? Falou: moço, existe por aqui um chamado Homens do Caminho, Homem da Casa do Caminho. Eles são muito bons, talvez ele te receba, eles são caridosos. Isso o bandido falando para ele. E claro, o dinheiro do Gesiel estava todo com ele, né? E aí disse para ele, aí explicou para o Gesiel: Gesiel, é o seguinte, você vai aqui assim e tal, aqui pertinho tem a casa de uma pessoa, um senhor, e esse senhor vai te encaminhar para os homens da casa do caminho, né? Então, quando esse bandido já mostrou para ele, mostrou o lugar, né? Gesiel foi com muita dificuldade, foi até essa casa, uma casa muito humilde, muito simples, né? E o senhor, já de uma idade avançada, já foi falando: meu irmão, seja bem-vindo, vem aqui e tal. Gesiel já estranhou. Como que uma pessoa vai chamar ele de irmão, nem conhece, né? Aí chamou Gesiel para dentro, deu os primeiros cuidados para Gesiel, e pela primeira vez Gesiel ouviu falar de Jesus. Primeira vez. Esse senhor de idade que pegou e que recebeu Gesiel falou, né, que ele faz parte de um grupo chamado Grupo do Caminho, ou da Casa do Caminho, e que ele iria levar Gesiel e um outro senhor que estava lá, que ele ia levar até Jerusalém,
naquela noite, ele já ia levar esse senhor, aproveitaria e levava Gesiel para um local perto de Jerusalém, porque a Judéia, ela é bem perto de Jerusalém, fica a poucos quilômetros, né? É fácil chegar até a pé. E é claro que eles foram de carroça, né? Prepararam a carroça, um cavalo. Esse senhor preparou um cavalo com carroça e colocou os dois lá dentro, o Gesiel e um outro senhor. Ele ia levar na casa do caminho, né? Nos homens do caminho, que fazia, que ele tinha conhecimento, que ele gostava, ele ia levar lá, né? Eles viajaram a noite inteira, saíram já tarde, chegaram de manhãzinha. Quando chegou, segundo consta, era um casarão, né? Grande, já antigo, né? Pobre, claro. E o senhor bateu a porta e chamou: Simão, Simão, Simão. Aí nessa hora veio Simão e Tiago. Ó, já começou a aparecer alguém, né? Era Simão Pedro e Tiago. Os dois foram discípulos de Jesus na época que Jesus caminhou por ali. Então, já falamos por que Jesus pôs Pedro, o nome, completando o Simão, ficou Simão Pedro, né? E aí esse senhor chamou Simão e Tiago, né? E Tiago já disse: não, Pedro, já temos 49 já na cama, vai pegar mais dois, né? Aí Pedro falou: não, mais dois não faz diferença, não, nós temos que abrir a nossa porta para todo mundo. E pegou mais dois, o Gesiel e o outro, né? E Simão Pedro, né? O Pedro, né? Ele é considerado a célula central do movimento cristão, né? E daquela época já era a célula central do movimento humanitário. Então ele coordenava aquela casa. E naquela casa tinha, além de Tiago, estava também Filipe e duas filhas. Filipe não era do grupo dos 12 discípulos, não, mas era um conhecido. Ele também era discípulo, ele não era dos 12 apóstolos, mas ele era também um discípulo de Jesus. Então, ali, isso era no ano 30, no final de 34, já fazia mais de um ano que Jesus tinha desencarnado, né? Então, além de Tiago, tinha Filipe e duas filhas, e ajudava Pedro a cuidar daquele povo ali na casa do caminho, né? Defendendo as ideias de Jesus, porque Pedro foi encarregado, foi responsabilizado por Jesus para continuar difundindo e divulgando os seus ensinamentos. Tanto Pedro quanto os outros discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus, né? Bom, aí Gesiel já estava muito mal, meio inconsciente, foi recebido, logo levou para uma cama. Diga-se de passagem, já era tudo muito bem cuidado, muito limpo, muito cuidado, né? E Gesiel ficou sendo tratado com a medicação, com os cuidados, com o carinho de Pedro, Tiago, Filipe e as irmãs, né? E as filhas de Filipe, perdão. Logo Gesiel se recuperou, né? E como Gesiel se mostrava muito culto, muito conhecedor das leis do Torá, e todos os outros apóstolos, todo mundo ali eram judeus. Então eles também conheciam a lei do Torá e seguiam a lei do Torá. Eles eram circunscritos, tinham submetido à circuncisão, né? Que é aquele processo que retira ao 8º dia de vida o menino, ele é submetido a uma cirurgia e é removido o prepúcio do pênis, né? Isso é chamado de circuncisão. E todos eram circunscritos. Para se tornar judeu mesmo no judaísmo, é exigido até hoje essa cirurgia chamada circuncisão, né? Bom, então, como Gesiel era uma pessoa muito conhecedora, logo Pedro quis saber sobre a sua vida,
perguntando de onde ele era, qual tribo ele descendia, porque sempre no judaísmo, os judeus, eles são descendentes de 12 tribos. Isso está escrito no Torá, eles seguem isso. Então alguém se descendeu de alguma das 12 tribos. E é claro que naquela região, né, naquele meio, né, alguém vinha de alguma dessas origens de tribo, desde Abraão até outras tribos que são enumeradas hoje, né, essas 12 tribos. Gesiel, então, explicou de onde veio, né? Gesiel disse ainda que era admirador do Torá e que Isaías era aquele profeta que ele mais gostava. Tanto é que ele sabia, inclusive, trechos que Isaías deixou escrito, né? E ele ainda afirma que ele gostava muito de Isaías também, porque Isaías foi o profeta que anunciou a vinda do Messias, não é? Até hoje os judeus acham que o Messias está por vir, né? E Gesiel, na época, também achava que o Messias estava por vir, né? Aí, a hora que falou assim, que o Gesiel falou para Pedro de Isaías, né? Falando sobre o anúncio do Messias, aí o Pedro disse: não, o Gesiel, você não sabe? O Messias já veio. Aí o Gesiel ficou surpreso: mas como? Ninguém me falou isso? Nunca ninguém me falou? Como que é, né? Como que o Messias já veio? Aí Pedro falou de Jesus. Aí nessa hora, Pedro volta ao passado e conta detalhes da vida dele. Porque Jesus, quando saiu de Nazaré e foi viver a sua pregação da Boa Nova, Jesus foi habitar a casa de Pedro, em Cafarnaum, porque Nazaré era longe de Cafarnaum, é mais ou menos uns 70 quilômetros. Para aquela época era uma distância longa, porque a viagem era feita a pé ou por cavalo, né? Então era longe. E Nazaré não era na orla marítima, ao passo que Cafarnaum era na orla. Essa cidade ainda existe, resíduo dessa cidade, às margens de Genezaré, né? Genezaré é um lago, né, de água doce, muito pesqueira no passado, ainda existe pescaria lá, mas naquela época ele produzia peixe para aquela região inteira, até exportava peixe para o Império Romano em volta. Bom, então Pedro falou de Jesus, né? Para Gesiel foi muito interessante, né? Porque Gesiel não sabia. Gesiel era judeu, seguia a Torá rigorosamente, né? Aí explicou, Pedro diz: não, o Gesiel, o Messias já veio, é Jesus, e ele foi crucificado já há mais de um ano aqui em Jerusalém. É bom que se diga que Pedro, quando ele resolveu desenvolver e divulgar as ideias de Jesus, ele saiu de Cafarnaum e fundou essa Casa do Caminho já próximo a Jerusalém, já no território de Israel, que já é um pouco mais separado do mar Genezaré, ou do lago de Genezaré, né? Então explicou para ele, né? Falou: Gesiel, Jesus, né, que foi o meu mestre, né, e de todos que cuida aqui na Casa do Caminho, já foi crucificado. Entretanto, Gesiel, nós temos um texto, nós temos um escrito muito interessante que a gente vem falando, vem divulgando, vem lendo. Esse texto são textos novos que não estão no livro Torá. São textos de Levi. Bom, quem é Levi? Né? Minha pergunta. Mateus, porque foi o primeiro evangelista
E Mateus viveu junto com Jesus e era um dos discípulos de Jesus. Só que naquela época, quando Jesus desencarnou, Mateus já tinha escrito, já estava escrevendo o seu evangelho, o seu texto. Foi o primeiro. Mateus era um trabalhador romano e era um recolhedor de impostos. Mas só que Jesus chamou, né? E ele foi junto com o grupo dos discípulos. E ele fez esse texto, o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho. Existem, né? Ainda o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, né? Bom, esse texto então foi entregue para Gesiel. Ele era escrito em grego, né? Gesiel conhecia bem o grego e conhecia também bem o aramaico. Jesus só falava aramaico, mas todo o escrito naquela época era escrito em grego, né? Então esse texto copiado, né? Gesiel ficou embebecido, né? Ficou extasiado com aquilo, porque era nova ideia, não era a mesma ideia antiga do Torá de Moisés. Eu tenho até um citado de Gesiel, né? Que Gesiel diz assim, na hora que já tinha estudado, porque ele ficou